Oi, doutora, seja muito bem-vinda. Hoje a doutora Patrícia Evangelista está com a gente. Vamos falar sobre desaposentadoria. A gente fez um resumo sobre o assunto. Vamos ver? Olha lá. Depois de passar um bom tempo da vida só estudando, chega o momento de ser inserido no mercado de trabalho. E lá se vão mais anos trabalhando e cumprindo os deveres de cidadão. O descanso merecido vem só depois de contribuir o suficiente para o país, a aposentadoria. Mas nem sempre quem aposenta decide aproveitar esse benefício de pernas pro ar. Provavelmente você conhece alguém que se aposentou e continua trabalhando. O aposentado que ainda contribui para a Previdência tem direito de pedir uma revisão do seu benefício. No mês passado, a Câmara dos Deputados aprovou a chamada desaposentadoria. Essa medida oferece ao aposentado que não parou de trabalhar o direito de realizar um novo cálculo do benefício, para que este seja mais valorizado. Agora, como conseguir um novo cálculo do benefício? Será que essa troca é sempre vantajosa? Tire todas as dúvidas sobre a desaposentadoria agora aqui no Mulheres. Está na luta, corre do dia a dia. E a gente vê que é um número muito grande de pessoas que se aposentam, mas continuam trabalhando, né? Na verdade, hoje tem muito mais do que a gente imagina. Como a maioria dos cidadãos brasileiros hoje não conseguem sobreviver com o valor da sua aposentadoria, então eles se veem obrigados ou a voltar ao mercado de trabalho ou continuar trabalhando, né? Para ter a mesma sobrevivência ou ter a mesma dignidade de quando trabalha. Então, é um número muito expressivo de pessoas que se aposentam e que continuam no mercado de trabalho. E como que ela pode fazer essa desaposentadoria? Como funciona Primeira isso? coisa muito importante, nem todas as pessoas têm o direito à desaposentação. Ou desaposentadoria, reaposentação, tem várias denominações, formas, né? O que acontece é o seguinte, primeiro precisa ser feito um cálculo para verificar se o benefício será mais vantajoso. Porque a desaposentação é o direito de renunciar ao benefício que eu tenho hoje para ter um benefício mais vantajoso. Então, eu tenho que comprovar que ele é mais vantajoso fazendo um cálculo. E aí, eu vou considerar no cálculo da aposentadoria tudo que eu contribuí antes de me aposentar, posterior, considerar a sua idade, o seu tempo de contribuição maior, a sua expectativa de vida, que também é maior, e aí, em função disso, ter um benefício mais vantajoso. Comprovado isso, Kátia, a pessoa tem o direito de requerer, né, tanto na justiça como no âmbito administrativo, essa questão que ainda não está valendo. A lei foi aprovada, a primeira parte da legislação, e ainda precisa do término da aprovação para começar a valer a desaposentação. Você falou que não é para todo mundo que vai ser tão favorável assim se desaposentar. Em que casos você acha que não é favorável? Dou exemplos muito fáceis. Antigamente, a aposentadoria era calculada com base na média das 36 últimas contribuições, que eram os 3 últimos anos trabalhados. Então, é muito comum, por exemplo, uma pessoa se aposentou em 1997. Aí ela se aposentou na integralidade, o benefício não tinha incidência de fator previdenciário, né? E aí depois ela trabalhou 2, 3, 4 anos apenas. E aí, se ela for na lei nova, que tem o fator previdenciário, este benefício pode ser inferior ao que ela está recebendo da aposentadoria. Quer dizer, na prática, ela se aposentou em 97, hipoteticamente falando, ela recebe R$ 2.500 de aposentadoria, vai chutando. Se ela tentar se desaposentar, talvez ela receba muito menos do que isso. Exatamente. Então, é por isso que a pessoa precisa ter cautela ao contratar um profissional, ao fazer o pedido, porque esse pedido pode ser em prejuízo da pessoa. Então, é por isso que tem que se certificar que o cálculo é mais vantajoso realmente. E depois que você entra com um pedido de desaposentadoria, eu não posso voltar atrás. Ah, não, mudei de ideia, não quero mais, eu quero voltar como antes. Na verdade, o que acontece? Uma preocupação muito grande que as pessoas têm fez o pedido, formalizou o pedido, isso realmente. Agora, a pessoa tem muita preocupação de que ela vai perder o valor do benefício. Se eu entrar com a ação, ou se eu solicitar isso administrativamente, corre o risco de eu perder aquela aposentadoria que eu estou recebendo? É claro que não, é uma coisa automática. Se você entrar na justiça... Só que o valor talvez se altere nesse sentido que você falou, do novo cálculo, eu vá receber menos do que eu estava recebendo, né? Na maior parte das vezes, que é muito importante falar isso, quando o juiz percebe que o valor vai ser inferior, ele mesmo não concede. Fala, né? Ele vai acabar não concedendo, dizendo que isso é em prejuízo. Mas tem que tomar cautela, porque se for um juiz que diz... Se você solicitou e não se certificou, né?
é a sua escolha, né? Eu acho que é melhor a gente ser prudente, não arriscar, deixar na mão do juiz e bom senso, porque Com certeza. é a gente que vai sair perdendo e a gente já está falando de uma aposentadoria que se recebe num valor muito inferior do que a gente merecia, né? Com certeza. Então não dá pra gente, além de ser um valor inferior, de cada vez estar sendo achatado mais, você ainda corre o risco de receber menos do que se recebe, né? Você veja, a Previdência Social, ela trabalhou sempre com um teto de máximo de 10 salários mínimos e nós temos hoje o teto da Previdência de R$ 4.663. Então, quer dizer, bem não são, diferente, são né? pouquinho mais do que 7 salários mínimos. Então, você vê que a cada tempo que passa, Se o valor achata, do benefício vai achatando cada vez mais. Isso, gente, só tende a piorar daqui a uns anos. Não é pessimismo, não. A gente vai se tornar um país de pessoas mais idosas. Se a gente já está vendo que falta dinheiro para tanta coisa, imagine daqui a uns anos. Exatamente. Não Ricardo, é? você sabe o que é importante? Em alguns países, a desaposentação é automática. Nos países desenvolvidos, toda pessoa que se aposenta e continua trabalhando, cada vez que ela vai implementando um ano a mais de trabalho, Já automaticamente vai é se revisado reajustando. o valor do benefício. Então, porque se isso pode ser utilizado em outros países do mundo, por que não pode ser utilizado também no Brasil? Não é? Falta vontade, né? Predisposição das Uma pessoas boa fazerem. administração com o dinheiro coisa público, certa, né? É que a gente está sendo leve, né? Vamos ver algumas dúvidas que chegaram. Você pode mandar as suas também, hein? O João. Solicitei minha aposentadoria em 98, a qual foi concedida integralmente. Trabalhei por mais 3 anos depois de aposentado. Tenho direito à desaposentação e essa pode ser mais favorável? Olha, lá. um caso que a Bem gente parecido, né? acabou de praticamente de mencionar. Na verdade, ele se aposentou em 98, com base na média das 36 últimas contribuições, que são os 3 últimos anos trabalhados. Teve direito a uma aposentadoria integral de 100%, sem incidência de fator previdenciário. Então, que beleza. Né? E ele, trabalhando mais 3 anos, ele se aposentaria em 2001, né? Em 2001 já valia a lei do fator previdenciário. Então, provavelmente, ele perderia 30%, 40% no valor do benefício. Então, nesse caso, provavelmente não é mais vantajoso. João, você está no lucro. Tá no lucro, porque Tá querendo ruim. ou não, se aposentou num período que a legislação não era tão prejudicial Severa, né? como é hoje. Tá ruim, mas pode ficar pior. Aham. É melhor ficar assim, né? Um beijo pra você, João. Vamos ver mais uma? Carla, o que foi aprovado no Senado na semana passada sobre a desaposentação? Nossa, que coisa importante. Na verdade, na semana passada mesmo, na quarta-feira da semana passada, o Senado decidiu que a desaposentação é possível, né? Que você tem o direito de renunciar ao benefício, não tem a necessidade de fazer a devolução dos valores da primeira aposentadoria. Porém, eles declinaram que isso precisa ser por um período. Você teria que ter contribuído por 5 anos após a aposentadoria. O que, na minha opinião, Kátia, vai ter discussões judiciais. Provavelmente, profissionais atuantes nessa área vão alegar a inconstitucionalidade dessa legislação. Por quê? Eu não acho justo que uma pessoa tenha direito à desaposentação só porque ela trabalhou 5, 6, 7... Qualquer ano que ela tenha contribuído a mais, que ela tenha vertido mais contribuições ao sistema... Ela tem direito, Ela né? tem o direito ao recálculo da mesma forma. Ela tem o direito de ter um benefício mais benéfico porque ela contribuiu mais. E não só porque ela trabalhou mais 5 anos após a aposentadoria. Embora seja uma aprovação legal, ou seja, legal no sentido assim, até que enfim, mais uma reforma benéfica ao segurado. Por um outro lado, o fato de limitar esse tempo, esse aspecto temporal, me parece que vai prejudicar muitas pessoas que não conseguiram trabalho 5 anos posterior à aposentadoria. Então, vai caber alguns processos aí. Sim, alguns procedimentos. E, na verdade, isso ainda não está valendo. Essa legislação ainda não está em vigor. Ela precisa de todo o complemento do Poder Legislativo para que ela realmente esteja aprovada, que ela esteja em vigor. Então, infelizmente, embora a gente tenha tido essa conquista, ainda não está valendo. E a grande preocupação das pessoas é o seguinte: como que eu vou fazer se eu já tenho uma ação judicial? Ah, posso entrar com outra? É porque a lei, ela não fala se vai pagar retroativo, não fala nada. Verdade. Então, provavelmente, ela vai reajustar o benefício daquela data em diante e quem já tiver o processo judicial não sabe se vai receber os atrasados ou não, né? Vamos ter que dar mais um tempo para ver como Com as coisas vão certeza. funcionar, né? Vamos ver mais uma? Um beijo para você, Carla. Caso eu solicite a desaposentação judicialmente, corro o risco de cortarem minha atual aposentadoria? Então, não existe essa possibilidade. Inclusive, judicialmente, algumas pessoas que ingressam com a desaposentação e têm êxito,
o juiz ele já determina o corte de um benefício e automaticamente a implantação de outro. Né? Não existe a possibilidade de a pessoa ficar sem receber. Tá bom. Um beijo pra você, João. Vamos ver mais uma? Maria do Carmo, me aposentei em 2000 e continuo trabalhando na mesma empresa até hoje. É aconselhável dar entrada no pedido de desaposentação? Nossa, que interessante, ó, já está trabalhando há 15 anos a mais da aposentadoria. Na verdade, não só se é aconselhável, com certeza. E ainda casos como esse, que tem muito tempo de contribuição posterior à aposentadoria, que se mantém na mesma empresa, tem a mesma ascensão profissional, continua com a mesma faixa salarial, geralmente a desaposentação é certeira que ela é favorável. Melhor, né? E aí, no caso, quando a pessoa elabora o cálculo, Cátia, já verifica que o valor vai dar o teto da Previdência, não tem o que esperar para dar entrada no pedido de desaposentação. Antes, né? Porque aí ela não vai receber mais do que o teto de qualquer jeito. Então. A gente aconselha não dar entrada para as pessoas que ainda estão trabalhando, que fizeram o cálculo, ainda não alcançou o teto. Aí, às vezes, a gente aconselha, aguarda um pouquinho, porque se você der entrada com o pedido de desaposentação na justiça, só vai ser considerado o tempo que você tem e os valores até aquela data que você deu a entrada. Você não pode depois, daqui uns anos, entrar de novo. Exatamente, você não pode discutir na justiça 2 vezes o mesmo pedido. Não tem a desaposentação parte 2. É uma vez só que pode ser feito, né? Exatamente. Mas eu vou lhe perguntar uma coisa. Se a gente está vendo que o governo já está passando um aperto danado, que não está conseguindo pagar nem os aposentados no valor que estão sendo pagos, que é um valor achatado, com a desaposentação, eles vão arrumar dinheiro da onde? Então, essa é a grande preocupação da aprovação dessa lei, exatamente os cofres da Previdência. Como vai ficar a questão do déficit e quanto representaria isso para o governo, né? É que, assim, a pressão está sendo muito grande porque, por uma questão lógica, não é justo que você contribua sem ter direito a uma contrapartida. Antigamente existia um benefício chamado pecúlio, você lembra? Mas faz tempo, né? Nossa, foi eliminado em março de 94 do sistema. Então, assim, a gente entende que se há recolhimentos que estão sendo feitos, não existe déficit com relação a isso. Talvez exista com relação a uma falta de administração, a utilização do dinheiro da Seguridade Social não está sendo usado da forma correta, entendeu? Mas que isso vai gerar um rombo, provavelmente, na Previdência Social, provavelmente sim, com certeza. E a gente sabe é a preocupação, né? Quando tem das gerações futuras, né? Quando tem um rombo do lado, tenta se cobrir de outro. Exatamente. Porque milagre não se faz. Quer dizer, a gente precisa de uma boa gestão. E isso, gente, não é de agora, não. É desde sempre. Porque um problema de aposentadoria a gente vê desde quantos anos atrás? Nossa, o dinheiro da Previdência Social foi utilizado para construir Transamazônica, só para você imaginar. Então, quer dizer, é um problema que já vem lá de trás, né? Antes do INSS, do antigo INPS, das caixas de aposentadoria e pensão. Então, são coisas lá de trás que já vem, né, gerando uma bola de neve. Né? Exatamente. É verdade. Vamos ver mais uma pergunta? Do Walter, todos os tipos de aposentadoria geram direito a requerer a desaposentação? Não, nem todos os tipos. Por exemplo, a aposentadoria por invalidez não gera o direito à desaposentação. Mesmo porque a pessoa que é aposentada por invalidez, ela não pode requerer, se ela voltar a trabalhar, ela perde o benefício. Por quê? Porque invalidez significa incapacidade total e permanente para a realização de qualquer tipo de trabalho esgotada a reabilitação profissional. Então, quer dizer, a pessoa não pode. Pode se desaposentar, quem se aposenta por tempo de contribuição, por idade e aposentadoria especial. Essas pessoas têm o direito à desaposentação. O resto, não. De jeito nenhum. Tem jeito. Mas aí é o correto, né? Bom, porque se você se aposentou por invalidez, sinal, como você disse, que a gente não pode trabalhar, então se você está trabalhando, sinal que você está, desculpe o termo, lesando. Não é? Se você está apto ao trabalho, você não preenche o requisito ao benefício, né? E aí você está agindo de uma forma errada, portanto, de má fé. Com né? certeza. Vamos ver mais uma pergunta? Bárbara, se for concedida a desaposentação, sou obrigada a fazer a devolução dos valores que recebi da primeira aposentadoria? Então,
pela decisão do STJ, que é o penúltimo órgão do Poder Judiciário, eles entendem que não há necessidade. E por essa lei que foi, essa emenda que foi aprovada agora, na quarta-feira passada, também eles entendem que não há necessidade de fazer a devolução dos valores. Mesmo porque, Kátia, se houver a necessidade, ninguém vai querer optar pela desaposentação. Sim, claro. Porque o quanto que a pessoa precisa devolver com juros e correção monetária acaba não valendo a pena. Então, é óbvio que a discussão da desaposentação vem como objetivo principal, não só ter o direito a um benefício mais vantajoso e também não ter que fazer a devolução dos valores, porque senão ficaria inviável. Fica complicado, né? Vamos ver mais uma pergunta? Simone, qual é o valor máximo do benefício de aposentadoria que consigo através da desaposentação? O teto da Previdência. O teto, nenhum benefício previdenciário pode ser superior ao teto da Previdência por regra geral. R$ 4.663. Agora, o que pode existir, que não é o caso da desaposentação, aproveitando a pergunta, é que uma pessoa que é aposentada por invalidez, se ela tiver a necessidade permanente de uma pessoa para os cuidados da vida diária dela, porque é uma pessoa que não consegue se locomover, tomar banho, se alimentar, a Previdência Social paga um benefício de 25% a mais na aposentadoria. Nesse caso, é a única exceção que a aposentadoria pode ser superior ao teto da Previdência. Então, a pessoa vai comprovar que não tem como ela se cuidar sozinha, que com aquele valor que ela paga, não dá para ela pagar ninguém que a possa cuidar, e aí você recebe esse valor adicional. Esse adicional de 25%. Só nesses casos? Só nesses casos. Tá bom. Um beijo para você, Simone. Vamos ver mais uma? Luiz, caso ingresse com a ação judicial de desaposentação, terei direito ao recebimento dos valores atrasados? Então, de via de regra, toda vez que eu ingresso com uma ação judicial, eu começo a correr o meu direito. A partir do momento que o INSS é citado nessa ação, que ele faz parte dessa ação, já começa a correr meu direito, porque eu fiz a solicitação e formalizei essa solicitação. O que a gente não sabe é como vai ficar essa situação caso o Poder Legislativo, antes do Poder Judiciário, já configure o direito à desaposentação. Porque é aquilo que a gente falou, se a lei for aprovada, ela vai beneficiar as pessoas dessa aprovação em diante. E quem já ingressou com a ação judicial? A gente não sabe se eles realmente vão pagar os atrasados ou não. Tem que esperar. Tem que esperar. Luiz, tem que esperar, entende? Na verdade, todo mundo vai ter que esperar, porque é uma lei que você disse que ainda não está literalmente em vigor, né? Então, como ela ainda não está, a gente não sabe como que vai ser os desdobramentos da aprovação dessa legislação. Pode ser que seja tudo como a gente está imaginando e pode ser que não. Exatamente. A gente tem que aguardar Pode ser melhor do que a gente imagina ou não. Olha, eu vou passar para vocês o e-mail, qualquer informação que você queira do trabalho da doutora Patrícia Evangelista, sosprevidenciario@uol.com.br, sosprevidenciario@uol.com.br. Doutora Patrícia Evangelista, claro que volta mais vezes ao programa, quer sugerir algum tema? Fique à vontade, mande pra gente. Obrigada, viu? Eu é que agradeço sempre essa ótimo oportunidade.